Quem vai iniciar esse momento é a doutora Ana Lúcia, com o tema cardiopatia. Pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui junto ao Fabrício, junto a todos vocês, participando desse encontro. E a gente que está há tantos anos lutando por essa causa, e eu tenho certeza que, apesar dessas lutas por leis, por aparelhos, por tratamento, o nosso principal inimigo é o desconhecimento, tá? Então, assim, a gente promove encontros e a gente vê que o número de profissionais é muito pouco. Muitas vezes a gente trata aquele menino e vê que na hora que ele se afasta da gente, ele está mais longe, ele tem uma hospitalização por algum evento e a gente perde por alguma besteira pelo desconhecimento da doença. Então, eu acho muito importante que as famílias se interem, né? Acho muito importante que difundam este conhecimento. A doença, ela é severa, mas ela é tratável. E quanto mais tratada, mais precocemente tratada, e eu vou falar isso e vou provar isso, e de uma abordagem agressiva, a gente consegue resultados melhores, a gente consegue preservar mais o menino, mais a criança, e a gente hoje não fala em longevidade, num período menor de vida, a gente fala em tratamento. Muitas vezes o pessoal me vem e fala, e as pesquisas? E a célula-tronco? Eu falei, gente, e o que você está fazendo hoje? Tá? Muito pouco. Só estou esperando o milagre aparecer. Então, gente, não é isso. Tá? O milagre um dia vai aparecer, mas a gente não vai ser essa semana e não vai ser a semana que vem, provavelmente nem o mês que vem. Então, a gente não pode perder tempo. A nossa luta é todo dia. E com o que nós já temos hoje, a gente pode tratar. Então, a gente vai abordar assim, hoje 2 temas. O primeiro deles é sobre a cardiopatia. A cardiopatia, com o advento da ventilação não invasiva, a gente tinha 2 mortalidades importantes. A primeira delas, onde a gente perdia os meninos, era a insuficiência respiratória. Tá? Hoje, com a ventilação não invasiva, pelo menos nos centros, onde a gente tem essa possibilidade de ter, porque apesar de termos portaria, apenas São Paulo, tá, consegue de uma forma mais fácil. Tem Minas Gerais, que também está numa situação mais razoável, e o resto do país, assim, um ou outro centro, mas é necessário medidas judiciais, e muitas vezes a pessoa consegue a aparelhagem e tem que vir para São Paulo porque ninguém sabe mexer. Né, Rosana? E aí, nós vamos falar do manuseio cardíaco. Então, assim, mas de qualquer forma, a gente já tem uma lei que garante o manuseio ventilatório. E hoje nós vamos falar da abordagem cardíaca, porque, diferentemente de outros países, onde nós temos centros, onde tem uma equipe multiprofissional que trabalha junto, a gente não tem isso no Brasil. Então, o que acontece? Meu filho se trata com o neuro, aí depois ele vai no cardio, depois ele vai no pneumo, depois ele vai não sei na onde. Tá, e esse cardio tem experiência com distrofia? Não, mas ele é bom cardiologista. Mas quantas distrofias ele tratou? E o pneumo? O pneumo sabe indicar uma ventilação num paciente com distrofia muscular? Ele é pneu, ele entende tudo de pulmão. E de músculo, ele entende alguma coisa? Né? Então, assim, parece que é uma novela. Já estou vendo algumas caras aqui entendendo, né?
Certo, Fabrício? Então, nós vamos falar da abordagem que alguém que é voltado para a doença precisaria ter para a gente combater esse outro inimigo, que é a cardiopatia na distrofia muscular. Aqui, pode voltar para o anterior, por favor? Aqui eu tenho a imagem do coração. É só para você, até que eu estou... Desculpe, eu esqueci o meu laser, tá? Mas, assim, é só para a gente ter uma ideia que eu tenho um músculo e eu tenho feixes onde são conduzidos os estímulos elétricos, né? Então, aqui eu coloquei um slide mostrando que hoje, que em breve, a cardiopatia será uma segunda causa de morte na distrofia muscular, principalmente na de Duchenne. A gente tem dois tipos de envolvimento. Um é quando acometido o músculo cardíaco, tá? Por exemplo, na distrofia muscular de Duchenne, na Becker. E em outros tipos de distrofia, eu tenho praticamente acometido os feixes de condução, a parte elétrica do coração. Eu tenho mais arritmia. Por exemplo, a distrofia miotônica e a distrofia de Emery-Dreifuss. Mesmo quando eu tenho acometimento miocárdico, pela fibrose, porque eu tenho a morte da célula muscular do coração e eu tenho a formação de um tecido de cicatrização. Então, com isso, eu posso gerar focos de arritmia. Então, mesmo quem tem acometimento miocárdico, é necessário também a monitorização da parte elétrica do coração. Então, nesse slide, é só para vocês terem uma ideia. Esse do meio seria um coração normal. A grande maioria dos meninos com DMD fazem a cardiopatia que a gente chama dilatada, tá? Onde as paredes são mais finas e o coração vai perdendo força e vai aumentando de tamanho. Alguns meninos, mais raramente, fazem o que a gente chama de cardiopatia hipertrófica, que o coração a parte muscular vai ficando mais gorda, tá? Existem algumas doenças neuromusculares que só cursam com cardiopatia hipertrófica, tá? Próximo. Qual a causa da cardiopatia nas distrofinopatias? A causa é a mesma do resto do corpo, que é a falta, como disse o Fabrício, da proteína que fica na célula muscular chamada distrofina. E aí, a gente pergunta assim, mas como que eu sei que o coração está com algum defeitinho, não está funcionando no parâmetro mais rápido? Então, assim, aqui não tem cardiologista. Aqui tem, no máximo, um generalista e, no máximo, os pais, né? Talvez, e alguns profissionais também. A gente usa alguns parâmetros que, mesmo não sabendo ler o ecocardiograma, por exemplo, a gente pode ver. Um dos parâmetros é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, é o quanto que o coração consegue mandar de sangue para frente. O acometimento primário é do ventrículo esquerdo nas distrofinopatias. O valor normal é 55%. Mas, se você for num cardiologista, ele só vai começar a tratar quando tiver abaixo de 40%. Tá? E existe também um outro parâmetro que a gente usa, que a gente chama de fração de encurtamento, é o quanto que a fibra se encurta. Que o parâmetro de normalidade é acima de 30%, ou 0,30. Tá? Então, assim, se você for num cardiologista normal e ele vai ver o seu... Isso é visto pelo ecocardiograma. Ele vai analisar o seu eco. Se ele tiver parâmetros nesses patamares ou acima, né, ele vai observar, vai te acompanhar. E se tiver com esses parâmetros abaixo deles, ele começará algum tipo de tratamento, né? Será que isso é real? Será que está certo isso? Então, a gente vai analisar direitinho. Alguns anos atrás,
um pesquisador chamado Nigro, que ele era uma pessoa que estudava muito DMD, ele pegou 328 meninos. E aí ele viu que aqueles que estavam bem, que não tinham nada no eco, estava tudo bem, aqueles normais, tá? Tinha alguma coisa diferente em 26% abaixo de 6 anos. Tá? Entre 6 e 10 anos, algum envolvimento, mesmo que ele tivesse bem a criança, estaria presente em 62%. E conforme a idade ia passando dos 10 anos, esse percentual aumentaria. Quando chegava nos 20 anos, praticamente quase 100% teria acometimento cardíaco. Não quero dizer insuficiência cardíaca, mas alguma coisa tinha. No caso do Becker, acima de 20 anos, esse percentual seria em torno de 70%. Né? Sobre sintomas. Então, assim, uma pessoa que não tem a distrofia, conforme ela vai perdendo a função miocárdica, tem até uma escala. Ela começa a ter falta de ar. Né? Então, algumas vezes ela começa, quando ela corre, aí ela tem a falta de ar. Nos casos mais graves, quando ela anda, alguns em repouso. Tem até uma escala que quantifica o quanto esses sintomas estão presentes e se correlaciona com o coração, com a função. Mas, na distrofia, nessa pesquisa, ele percebeu o seguinte: entre os meninos que tinham cardiopatia mesmo, abaixo de 14 anos, esses meninos tinham insuficiência cardíaca. Só 15% tinha algum sintoma, o resto dizia que não sentia nada. Só 15%. Quando subia para cima de 18 anos, que tinham mesmo, eu estou falando de gente que tinha insuficiência cardíaca, 57% tinha sintoma, o resto não tinha. Próximo. Então, é uma coisa assim que é preocupante. Então, não dá para você dizer assim, eu vou tratar esse menino se ele tiver sintomas. Mais um outro dado. A doença cardíaca, ela é progressiva, mas ela não é paralela à doença esquelética. Então, a gente vê meninos muito bem, do ponto de vista motor, poucas contraturas, uma força razoável e com o coração baleado. Né? E o contrário também. Alguns meninos que estão baleados, estão com muito comprometimento, mas estão inteiros do ponto de vista cardíaco. Então, não tem esta correlação. É diferente, por exemplo, do ponto de vista respiratório, que eu sei que enquanto o menino está andando, ele está bem. Enquanto ele mexe o braço, se eu falar para um menino, levante seu braço, ele me faz isso, eu sei que o pulmão dele está bom. Se ele fala, levante seu braço, ele faz isso, eu tenho certeza que ele tem um comprometimento pulmonar. Então, eu tenho um paralelismo. Aqui, no caso da doença cardíaca, não acontece isso. Bom, aquilo que eu estava falando, assim, eu coloquei os sintomas da falência nem sempre são evidentes. Isso acontece porque as crianças ficam sentadas, né? Então, assim, não tem esforços físicos, por isso que eu não tenho sintomas, né? Bom, como não tem sintomas, as crianças precisam, os jovens precisam ser monitorizados, tá? Então, que exames que são importantes que sejam feitos? Então, não é tudo isso, tá? Isso aqui eu só vou criticar, tá? O eco, que acho que muitos que estão aqui conhecem, né? Ele é interessante, porque eu avalio o movimento do coração, eu avalio a espessura da parede, e ele me dá informações importantes. Ele me diz qual é a fração de ejeção, ele me diz qual é a fração de encurtamento, e com isso eu posso acompanhar esse paciente. Tem até uns índices que estão fazendo agora de novidade, em quem faz na ecocardiografia, que é o índice de performance miocárdica. Tem um outro exame chamado ecocardiograma tecidual, que é mais para ver a estrutura do tecido, o quanto de fibrose tem. Assim, a gente não faz isso na clínica diária, isso aqui mais para a pesquisa, quando você está fazendo alguma droga nova, algum processo novo, e você quer acompanhar a evolução daquela distrofia. O eletrocardiograma
quem conhece, acompanha a doença, percebe que alguns meninos, mesmo quando estão muito bem, existem algumas alterações que permite você inferir que esse menino irá desenvolver insuficiência cardíaca no futuro. Tá? Então, existem essas alterações. Eles começam a ter zonas inativas. Algumas dessas alterações lembram infarto do miocárdio. E, aliás, é até uma curiosidade, porque, como são zonas inativas e lembram infarto do miocárdio, e eu tenho também, paralelamente a isso, o aumento da enzima CKMB, que é uma fração da CPK. E alguns meninos têm dor torácica, não sei se aqui já ouviu falar disso, mas alguns meninos chegam para mim e falam, olha, eu tenho dor no coração. Então, aí quando eles baixam no pronto-socorro, o que acontece? Tem um eletro que parece infarto. Ele tem a enzima CKMB que está aumentada, que também é a enzima do infarto, né? E eles estão com dor no peito. O que eu já tirei de menino de unidade coronariana, porque os meus colegas achavam que estava infartando, não está no gibi. Tá? Então, é uma piada. Eu falo, pode dar alta. Aí o colega me fala assim, mas tem certeza? Ele está infartando. Eu falei, meu querido, uma criança de 13 anos, você acha que está infartando? Né? Então, isso é até uma piada, mas acontece. Bom, o Holter de 24 horas, ele é muito importante. Para que serve o Holter? Para ver possibilidades de arritmias, e aí, na hora que eu for explicar o que acontece no coração deficiente, um dos primeiros sintomas que existem, um dos primeiros sinais que existem, é o aumento da frequência cardíaca. Então, é uma hora que eu tenho que abrir o olho desse tamanho e começar o meu tratamento de uma forma agressiva. Tá? O raio-x de tórax tem um valor relativo, mais para ver aumento de área cardíaca, mas muitas vezes pelo fato do paciente estar sentado, pelo fato de ter uma escoliose, eu vou ter problemas. Estudos radioisotópicos, assim, essas outras coisas, assim, seriam mais para pesquisa. A ressonância nuclear magnética, ela é muito interessante, seria um eco aprimorado, né? Mas acaba sendo mais para pesquisa. Por quê? Eu tenho que entrar num túnel todo estreito, muitas vezes o menino está em ventilação, muitas vezes tem uma escoliose, não consegue se acomodar, não consegue ficar 15 minutos parado, assim. Então, assim, é um exame assim que tem algumas restrições, e fora que é caro para burro. Existem algumas dosagens sanguíneas. Por que isso é importante? Porque as pessoas estão procurando algum marcador que me diga começou a doença do coração. E até agora, como eu estou falando de muita, você já percebeu quando a gente fala de muita teoria que ninguém sabe, né? Então, tem dois hormônios, que é o ANP e o BNP, que falam da função do coração, que os cardiologistas pedem muito. No caso da distrofia, tá? Eles não são sensíveis, eles pegam a doença numa fase mais adiantada. Então, não adianta ficar fazendo isso, porque na hora que esse hormônio alterar, eu já vou ter a doença instalada no momento que eu já podia estar tratando há muito tempo, né? Então, mas quando eu tenho essa alteração, eu tenho um índice de mau prognóstico. Tá? E uma outra que estão tentando, que é a troponina aí, assim, as pessoas estão começando, mas me parece também que ela é um pouco tardia. Próximo. Então, aqui, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem que existem esses marcadores precoces no eletrocardiograma, né? O cardiologista que não conhece a distrofia muscular não está familiarizado com isso, tá? Muitas vezes o pessoal me manda laudo, eu falo, não quero laudo, eu quero o exame, tá? Porque eu vejo outras coisas, tá? Próximo. Então, os pacientes precisam ser monitorizados. Então, como a gente já sabe, é uma doença pouco sintomática do ponto de vista cardiológico. Então, eu tenho que, para pensar em tomar alguma medida, eu tenho que acompanhar através de exame de laboratório. Aí começa a grande dúvida, que é o X da questão dessa aula. Quando começar a terapia? Tá? Aí começa.
quando a fração de ejeção for menor que 40, que é o que o cardiologista vai fazer. Pode levar no cardiologista que ele vai fazer isso, tá? Então, ele espera que a partir daí a disfunção. Ou então, ou então eu estou acompanhando um menino, a fração de ejeção dele é 70, na próxima consulta que eu peço foi para 67, na seguinte, 60, na outra, 56. Está normal, tudo normal. Mas será que eu já não precisaria estar tratando? Está normal a função, mas esse tecido está doente e ele está diminuindo essa função, apesar que está normal. Próximo. Bom, aqui, na tentativa de buscar a doença, tudo bem? Na tentativa de buscar o começo da doença, alguns geneticistas pegaram algumas mutações e tentaram correlacionar com a cardiopatia. Então, eu sei que mutação do exon, sei lá, X, vai ter cardiopatia com certeza. Então, eu já vou ficar mais esperta. Mutação no exon 52, que é mesmo, tá mais protegido da cardiopatia. E aí, então, esse eu vou ficar tranquilona, não vou ficar atrás do menino. Na verdade, a coisa é mais ou menos. O certo é acompanhar todo mundo. E quando saiu esse trabalho, eu ficava com aquela tabelinha, né? Exon tal, não, está bom. Tá. Aí depois ficar sabendo coisa, eu vou desencanar, sabe? Porque o negócio é acompanhar todo mundo que... ainda quando saiu desse trabalho, a Rosana tem razão. Na época, hoje a gente sabe da importância do diagnóstico do DNA. Na época que saiu esse trabalho, que não tem muito tempo, foi em 2005, a gente não ligava muito para o local da mutação. Por quê? Para mim, eu mesma não ligava. Para mim, bastava saber, tem DMD, se a mutação era no 51, no 47 ou no 30, não me interessava, tá? Aí, a partir de quando saiu essa tabela, eu já fiquei atrás dos geneticistas. Eu só quero o laudo do local, eu não quero dizer que tem deleção. Eu quero saber aonde essa deleção. Aí foi um furor, hein? Porque comecei a encher o saco. Depois eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou desencanar, porque eu vou acompanhar todo mundo mesmo, porque não adianta, eu não posso ficar desencanada. E quem garante que essa é uma pesquisa? Próximo. Uma outra coisa que é pouco divulgada, que os meninos com distrofia, ele tem uma suscetibilidade maior à miocardite viral. Então, isso aqui é uma coisa assim que tem que ser lembrada. Próximo. Aí, voltando à pergunta, para mim, essa é a parte central da aula, tá? Quando começar alguma medida terapêutica? Eu sei que a maioria vai para a cardiopatia. Vou ver a troponina? Vou ver alterações eletrocardiográficas. Aí tem gente já falando, no caso do DMD, acho que é bom apagar mesmo. No caso do DMD, por que não traz? Já que todo mundo vai para a cardiopatia um dia, por que eu não previno em todos acima de 6 anos? E no caso do Becker, por que eu não previno em todos acima de 8 anos? Se todos vão para a cardiopatia, acho que a gente ainda não está aqui, mas a gente está perto. Agora, o que eu vou prevenir? Tá? Que medidas que eu vou fazer? É um tratamento de insuficiência cardíaca? Não. A gente geralmente vai fazer uma coisa chamada cardioproteção. Tá? E com o que eu vou fazer cardioproteção? Então, a primeira coisa que foi lançado é com uma classe de droga chamada inibidores da ECA. ECA seria enzima conversora de angiotensina. A gente vai explicar. Então, a primeira, eu vou tentar fazer um milagre aqui de tentar explicar para vocês o que acontece quando alguém tem insuficiência cardíaca. Então, vamos supor que eu começo agora, nesse momento, né, com a disfunção. Tá? Eu começo, não, aliás, mentira, não é com a disfunção. Eu começo a perder massa muscular cardíaca. Então, eu estava em 100% e eu começo a diminuir. Tá? Nesse primeiro momento, eu tenho ativação de alguns mecanismos de defesa. O primeiro mecanismo de defesa que vai
não vai querer que caia, porque se eu estou perdendo massa muscular cardíaca, eu vou cair o meu débito. Então, eu vou ter uma reação. A primeira força de reação chama-se sistema nervoso autônomo simpático. Tá? O que é isto? Isso aqui é adrenalina. Ele quer que o seu coração bata com mais força e mais rápido, tá? Para manter o débito, porque você está perdendo massa cardíaca. Ah, então é por isso que alguns meninos que não têm nada no coração têm taquicardia, tá? Por isso que a frequência do meu filho, a média é 110, é 120, é 130, tá? E quando monitoriza na aula de hidroterapia, a físio fica assustadíssima, que vai para 150, 130, é por isso. Tá? Então, esse é um primeiro sinal que alguma coisa está acontecendo no coração, mesmo num coração que os exames apontem que esteja normal. Tá? Então, assim, quando eu tenho uma frequência cardíaca aumentada, eu tenho que começar a atuar rapidamente. O segundo, o que acontece também depois do sistema nervoso autônomo simpático? Eu ativo um outro sistema, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que é isso? Eu estou perdendo o débito cardíaco, eu tentei aumentar a minha força com o simpático, mas eu diminuo o fluxo de sangue no rim, porque o coração ficou um pouquinho mais fraco. O rim não aguenta isso, ele não gosta disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contrair as artérias, que a angiotensina é um potente vasoconstritor para manter o fluxo circulante, e vai reter água e sódio para aumentar o volume, para manter tudo circulando como se nada tivesse acontecido. Num primeiro momento, a coisa vai bem. O organismo consegue se defender dessa perda, mas a coisa continua e o que era bom passa a não ser mais bom. Eu tenho também ativação de citocinas que são inflamatórias, tá? Porque eu estou tendo morte no tecido, tá? E essas citocinas, elas vão cicatrizar o meu coração e vão fabricar fibrose. Tá? Que é um tecido de cicatrização, igual no músculo esquelético, porque eu tenho retrações, meu braço não estica, por causa da fibrose. Tá? Bom, aí o que acontece? A gente vai ter alguma coisa, a gente vai ter uma compensação inicial, mas a coisa vai postergar, e eu vou ter alguma coisa chamada remodelamento ventricular. Né? O que é isso? Eu tenho uma hipertrofia e apoptose dos miócitos. O que é apoptose? É o momento da morte do miócito. O miócito é a célula muscular cardíaca. Esse coração, ele volta ao fenótipo que era fetal. Ele volta para trás, ele entra no túnel do tempo e se desdiferencia. Tá? E, além disso, ele tem uma série de alterações estruturais. O sistema nervoso simpático, aquele que aumentou a frequência cardíaca, ele vai ajudar na fibrose, ele vai ajudar na necrose dos miócitos, que é a morte celular, ele vai ajudar na disfunção diastólica e o aumento do risco de morte súbita por arritmias. Nossa Senhora! E eu tenho um coração nesse momento normal, ele só está entrando em remodelamento, tá? Então, são aqueles meninos que são pequenos, tá? Que aparentemente não tinham nada e que têm morte súbita. Tá? Próximo. Então, aqui, como a gente vai abordar essa situação, agora que a gente entendeu todo esse mecanismo? Então, classicamente, o cardiologista só vai tratar quando eu tenho a fração de ejeção menor que 40%, que é o parâmetro que ele acha que tem que tratar. Mas a gente já viu que muito antes disso, eu estou com um risco alto para essa criança. Né? Eu tenho que proteger esse coração, porque eu não sei quando começou o remodelamento, e se ele tiver morte súbita. Né? Então, vários trabalhos,
eles estão apontando no passado, assim, num passado recente, porque ainda tem briga, tá? Tem uma escolha, eles estavam apontando os inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e beta-bloqueadores, que eu vou falar um pouquinho o que é cada um. Então, o que é essa enzima conversora de angiotensina? Que é a primeira que tem se usado classicamente para proteger o coração. Próximo. Então, aqui do lado direito dessa cascata, a gente tem uma substância chamada angiotensinogênio, que se transforma em angiotensina pela renina, né? E que se transforma em angiotensina 2 pela ação da enzima conversora de angiotensina. Essa angiotensina 2, ela é extremamente indutora de fibrose, ela é uma vasoconstritora, ela é péssima, tá? Então, ela vai atuar em receptores de angiotensina, e vai perpetuar a situação. Então, se eu bloquear, eu tenho esse inibidor da enzima conversora de angiotensina, eu bloqueio a transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2, então eu fico mais ou menos protegendo o meu coração. A enzima conversora, para o lado de cá agora, a gente tem uma substância chamada bradicinina, tá? Que a enzima conversora ela é inativa, essa bradicinina. Essa bradicinina ela é muito interessante porque ela é vasodilatadora. Tá? Então, é muito importante bloquear a degradação da bradicinina, porque a vasodilatação é muito interessante para a gente. Próximo. Eu vou contar uma história, antes de falar desse slide, que é muito importante, para vocês entenderem a importância da vasodilatação. Muito se fala na fisiopatologia da distrofia muscular de Duchenne. Uma das teorias, porque são várias fisiopatologias, um dia o Fabrício vai me convidar para dar essa aula aqui. Seria a deficiência de uma enzima chamada óxido nítrico sintetase, que fabrica uma substância chamada óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação. Se eu não tenho a óxido nítrico sintetase, eu não tenho vasodilatação. Então, por exemplo, um músculo, na hora que eu estou andando e eu estou em atividade, eu preciso de mais oxigênio para esse meu tecido, para esse músculo. E qual é o jeito de eu conseguir? É vasodilatando. Se eu não tenho a óxido nítrico, porque eu não tenho óxido nítrico sintetase, eu tenho uma falta de oxigenação crônica no tecido. Tá? E isso é uma das teorias, é uma das, tem várias. Tá? É uma delas, na verdade, são todas se completam. É um dos problemas que o nosso tecido fica em isquemia crônica. E no coração eu acredito que aconteça a mesma coisa. Bom, aqui é um estudo do perindopril. Então, olha que interessante. O perindopril é um inibidor da ECA. Como ele é um pouco mais caro, a gente tem menos ele no Brasil, mas ele existe. No Brasil, o que se usa mais comumente são os primos dele, que é o enalapril, o captopril, que é o que o pessoal conhece. Mas é a mesma classe de drogas. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram 57 meninos, com média de 9 anos e meio. Aí eles pegaram assim, ó, o seguinte: nós vamos dar para metade, nós vamos dar perindopril. Tá? E metade vai tomar placebo. Placebo não é droga. A pessoa não sabe que está tomando, mas assim, é uma mistura de tal, qualquer coisa, mas não tem a droga. Aí deram por 3 anos. Para metade dos 57 perindopril, para outra metade deram placebo. Aí eles começaram a ficar preocupados com essa turma do placebo, né? Porque essa turma começou a piorar. Aí falaram, não, quer saber de uma coisa? A partir de agora, a turma do placebo vai tomar perindopril também. Então, por mais 2 anos, eles acompanharam esses meninos. Então, eu tinha um grupo que por 5 anos tomou perindopril, e eu tinha um grupo que por 3 anos tomou placebo, e que por 2 anos apenas tomou perindopril. Quais foram os resultados? Essa turma que tomou 5 anos o perindopril, só um paciente tinha uma fração de ejeção menor que 45%. A turma que tomou 3 anos de placebo e 2 anos de perindopril, 8 pacientes tinham cardiopatia já de uma forma mais importante.
Então, esse trabalho meio que revolucionou a abordagem no tratamento preventivo da DMD, porque ele provou, por A mais B, que a cardioproteção era importante. Próximo. Então, assim, o que faz o inibidor da ECA? Então, ele inibe o sistema renina-angiotensina, que é daqueles que está na fisiopatologia da doença. Ele modula um pouco aquela atividade simpática que dá a taquicardia, tá? Ele aumenta a formação da bradicinina, ele diminui a formação de endotelina, que é inflamatória e propicia a fibrose, ele diminui a retenção de sódio, então é uma boa droga, né? Tem alguns efeitos colaterais, infelizmente. Alguns meninos que tomam captopril, enalapril, para nosso azar, tem tosse, porque eles aumentam a bradicinina, e a bradicinina ela é relacionada com processos alérgicos. Então, é uma minoria, mas alguns meninos não toleram essa droga porque começam a tossir. Tá? A pressão cai, porque são drogas... Muitas vezes a mãe me liga, doutora, por que está tomando remédio de pressão? Porque também serve para hipertensão, mas não é o nosso caso aqui, é para proteção do coração. Assim, em doses altas pode dar insuficiência renal, mas é raro. Daí retém potássio. Próximo. Aí, a gente tem uma outra classe de drogas, eu não sei se vocês se lembram daquele slide, que no final a gente tem um receptor da angiotensina 2, aquela que vai fazer a vasoconstrição, aquela que vai dar a fibrose. Aí, então, assim, e eu tenho esse problema que alguns meninos têm tosse. Aí, então, por que não bloquear direto aquele receptor? Vai. Então, essas drogas, a mais famosa é o losartan. As outras são as parentes, valsartan, irbesartan, tem esses nomes aqui, tá? E por que essas drogas são interessantes? Bom, vocês sabem que, além da destruição do tecido muscular, o grande problema, e talvez até maior, seja a formação de fibrose, né? E parece que existe uma enzima chamada TGF-beta, que induz essa fibrose, que é um problema para a gente. Aí, o que eles viram foi o seguinte, na hora que eles administravam em camundongos anticorpos bloqueadores da TGF-beta, tá, normalizava a arquitetura muscular. E o losartan, ele tem esse efeito, ele inibe esta TGF-beta que induz a fibrose, ela melhoraria a arquitetura muscular, aí haveria uma regeneração numa arquitetura preservada, e com isso eu melhoraria a força desse paciente. Próximo. Já falei isso. Aqui tem um outro trabalho que é muito interessante. Eles pegaram camundongos normais e lesaram o músculo deles e deram losartan, tá? Então, o grupo de camundongos que tinha músculo lesado e que tomou losartan, esse músculo recuperou mais rápido. Então, tem um efeito aí muito interessante para a gente, né? Próximo. Aí começa a dúvida. Bom, o losartan parece que é uma droga melhor, mas será que ele tem a mesma ação de proteção cardíaca que o inibidor da ECA? Será que eu posso trocar? Aí a gente até começou a... A gente até começou, eu vou tocar um pouco mais rápido, a pensar no assunto. A gente tentou até testar. Realmente, o losartan tem uma melhora da força, mas a proteção cardíaca dele não é tão legal quanto o enalapril. Felizmente, saiu um trabalho agora, em 2011, do enalapril, e parece que também ele inibe a fibrose. Então, assim, a gente ficou com a consciência mais tranquila. Próximo. Vou falar um pouco dos beta-bloqueadores. Eu tenho que falar um pouco menos, porque acho que eu falei demais, tá? Então, o principal deles, os mais famosos, são o carvedilol, o propranolol, é famoso, o metoprolol, que muitos talvez usem. Próximo.
Então, o beta-bloqueador, ele tem a principal ação dele é nos receptores beta do coração, diminuindo esse aumento da frequência cardíaca, tá? Além disso, ele dá uma protegida no coração, ele tem efeitos que a gente tem um intervalo eletrocardiográfico, que ele pode prevenir, pode dar morte súbita. Então, assim, ele pode dar morte súbita. A gente tem, pelo beta-bloqueador, a principal ação dele é a prevenção da morte súbita, tá? Pela diminuição da frequência cardíaca. Ele ajuda na fibrose também, mas ele é muito interessante porque ele acaba com aquela taquicardia, ele modela a frequência e, com isso, a gente tem menos chance de ter arritmia e menos chance de ter algum outro problema mais sério. Assim, como eu tenho muita retenção de água e de sódio, eu acabo tendo que usar diuréticos. Próximo. Existem várias classes de diuréticos, mas eu vou falar de um que está muito na moda, que é a aldosterona, tá? Por favor. Então, eu vou falar dos antagonistas da aldosterona. Para vocês entenderem, a aldosterona é uma substância que tem no organismo que faz um verdadeiro estrago. Então, entre os estragos, ela faz arritmia ventricular, ela faz fibrose do miocárdico, ela dá uma disfunção dos vasos, ela aumenta a fibrose, ela dá trombose. Então, é uma coisa assim, muito interessante. Então, o inibidor da aldosterona, tá? Mais famoso é a espironolactona, que é um coadjuvante interessante. Não é da turma do começo, que é inibidor da ECA e beta-bloqueador, mas ele é um outro adjuvante que a gente tem que olhar com muito carinho. Recentemente, saiu na revista da Muscular Dystrophy Association, um cardiologista que disse que estava descobrindo o tratamento da cardiopatia, com uma droga super. Aí eu fui ver o que era. Ele estava estudando uma parecida com a espironolactona, chamada eplerone, que tinha exatamente esses efeitos, né? E achando que descobriu a América. Próximo. Aqui eu vou correr, porque aqui é um estudo em camundongos, onde ele usou inibidor da ECA e espironolactona. E ele constatou uma melhora muito importante cardiológica e também na musculatura esquelética dos camundongos. Próximo. Tá? Outras drogas que o cardiologista normalmente dá são os digitais, mas hoje está provado que são drogas que não têm um efeito no coração, seria mais para melhorar os sintomas de cansaço. E como o sintoma é uma coisa que a gente não tem muito, a gente não usa. Tem os anticoagulantes nos casos mais graves, tá? Aqui a gente tem duas coisas, a coenzima Q10 e o idebenone. São antioxidantes importantes, têm uma ação na musculatura central. O idebenone, ele foi estudado recentemente por uma empresa chamada Santera, que em pacientes com uma doença neuromuscular chamada ataxia de Friedreich, que dá uma cardiopatia hipertrófica. E aí eles viram que tinha uma melhora também da parte muscular e resolveram estudar em meninos com DMD. E aí viram que o idebenone, além de melhorar a musculatura, ele realmente também melhora o coração. Então, seria uma das novidades. Tá? Próximo. Tá? A creatina, que talvez alguns tomem, que seria para energia, tá? O ácido alfa-linolênico seria mais para... foi estudado em camundongos que têm uma distrofia tipo cinturas. O ácido alfa-linolênico, talvez vocês não conheçam com esse nome, mas muitos conhecem o ômega 3, que é exatamente, tá? Então, tem uma proteção cardíaca. Próximo. Aqui, a história do corticoide, gente. Se vocês... Aqui são a fração de ejeção está na vertical e o tempo está na horizontal, a idade dos meninos. Em azul, essa bolinha azul, são os meninos que tomam corticoide. Olha como eles mantêm a fração de ejeção.
contra aqueles que têm um triângulo verde, que olha a fração de ejeção como está caindo ao longo da idade. Só esse slide já põe por baixo, por terra, alguns colegas meus, que quando o menino para de andar, eles suspendem a corticoterapia. Tá? Então, eu não preciso falar mais nada. Olhem esse slide que, no mínimo, tá? O coração está preservado com a corticoterapia. Próximo. Tá? Aqui também é uma novidade, que é o poloxamer, eu vou falar rapidinho, era uma droga que está sendo estudada há alguns anos, que ela seria um cimento em torno da célula muscular. Tá? Ela provou que não funciona para a musculatura em geral, mas ela tem uma proteção cardíaca legal, e eu acho que vai ser uma das drogas do futuro. Próximo. Tá? Eu acho que estou acabando, estou muito atrasada. Aí... Aqui, alguém sabe o que é sildenafil? Não, eu acho que vocês sabem. Eu vou falar o nome comercial, Viagra. Tá? Então, o Viagra, ele tem um mecanismo que é bem complexo, se alguém tiver interesse eu explico depois, que ele produz a vasodilatação. E em estudos com camundongos cardiopatas, ele atuou com uma melhora muito importante do débito cardíaco em todas as fases da doença miocárdica, mesmo nas fases mais adiantadas. Eu acho que é uma das perspectivas que a gente vai ter. Tá? Próximo. Além das drogas, a dieta, restrição de sódio, que eles têm a tendência. Exercícios moderados podem ser feitos. Quando tem cardiopatia moderada, a gente libera para a hidroterapia. Cardiopatia grave, não. Tá? Outra coisa, pacientes que têm cardiopatia e têm necessidade de BiPAP, e não usam o BiPAP, essa subventilação sobrecarrega o coração direito e dá o que a gente chama de cor pulmonale. Por isso que os fisioterapeutas falam que a ventilação é protetora. Além disso, quem precisa usar BiPAP e não usa, à noite desatura. Tá? Essa dessaturação é arritmogênica, tá? E propicia a morte súbita. Próximo. Tá. Então, eu estou terminando, gente, pelo amor de Deus. Então, o que a gente faz na distrofia muscular do Duchenne? Eco e eletrocardiograma ao diagnóstico. Aí, assim, isso aqui é o oficial, e o que está em verde é eu xingando. Tá? Então, assim, considerar Holter a partir de 8 anos. Que nada, eu vou considerar quando eu quiser, porque se eu pego um de 6 anos, que eu vejo na consulta que está com taquicárdico, eu tenho que ver se é só naquele momento que ele ficou emocionado, ou se ele está o dia inteiro taquicárdico. Avaliação e tratamento das alterações respiratórias, tá? Junto. Quando as alterações se iniciam, aquela dúvida, quando? Né? Utilizar os inibidores da enzima de conversão da angiotensina com a possibilidade de associar beta-bloqueadores. Aí muitos estão interrogando por que não inverter, porque o beta-bloqueador protege contra a morte súbita nos taquicárdicos. Tá? Aí alguns já falam, será que não vale a pena fazer prescrição universal aos 6 anos para DMD? Tá? E por que não começar por beta-bloqueadores? Isso não é uma conduta, isso aqui é uma interrogação de algumas pessoas. Tá? Uma outra coisa, assim, as mães portadoras de DMD raramente têm a doença muscular. Mas 20%, gente, tem doença cardíaca, tá? E as portadoras precisam ser acompanhadas, tá? Então, sempre que eu tenho uma portadora, elas precisam fazer eco e eletro após os 16 anos de idade e, estando tudo normal, repetir de 5 em 5 anos. Tá? O tratamento para elas é igual dos meninos, inibidor da enzima de conversão e beta-bloqueador. E elas entram em transplante cardíaco se necessário. Os meninos com distrofia estão fora de transplante. Tá? Eles não entram em fila. Próximo. É isso aí. Isso aí.